Olá, shalom a todos, shalom a todas, mais uma vez, mais um sábado que o Senhor nos proporciona a estarmos aqui na nossa sala teológica. Temos certeza que hoje, não diferente de outros dias, será uma bênção nas nossas vidas participar desse pequeno estudo bíblico, né? Eu não sei como que vocês estão recebendo a imagem por aí, nós estamos fazendo um pequeno teste aqui, tentando deixar mais interativo a nossa transmissão, mas espero que seja mais importante de tudo, que seja bênção na vida de cada um. Hoje, o assunto que eu preparei para que a gente pudesse estarmos estudando nossa sala teológica de hoje: fidelidade, persistência e paciência. O texto está baseado no texto de 2 Timóteo 2, dos versículos 1 ao 13. Bem, antes de começar, de iniciar a nossa live de hoje, eu ia pedir para vocês carinhosamente convide outras pessoas, compartilhe esse link, convide seus amigos, convide todos aqueles que vocês sabem que gostam da palavra de Deus, que têm uma afinidade com a palavra de Deus. Acho que é importante para todos nós essa divulgação, tá? Também deixando claro que nós temos agora o nosso canal no YouTube. Nós precisamos aí que você acesse o nosso canal do YouTube, né? Maestro Henrique de Silva, assim, na medida do possível, cada dia eu estou colocando uma mensaginha, um videozinho ali de 3, 4 minutos, 3 minutos e meio. É uma coisinha bem rápida que a gente faz, uma devocional, e é muito interessante que você compartilhe esses links, tentar ampliar nosso número de inscritos, né? Se Deus quiser, em breves dias aí nós estaremos fazendo a nossa transmissão da sala teológica via YouTube. E isso vai ser alcance por tudo isso que o YouTube nos favorece. Então, só que para que isso aconteça eu preciso de 1000 inscritos. Então, faça a sua parte como missionário, compartilhe o link, pede para algum amigo, olha, se inscreva, assista os vídeos, isso vai ser bênção na sua vida e tal. E com a certeza que daqui a pouco nós alcançaremos esses 1000 inscritos. E o mais importante, a palavra de Deus vai adiante nós. Isso é importante demais. Às vezes, as pessoas têm aquela dificuldade, jamais, não vou nem dizer dificuldade, mas até tem um interesse, tem a vontade, mas não tem a oportunidade de sair daqui e fazer uma obra missionária fora do país. Existe a questão de valores e tudo mais, mas não, aqui você pode fazer uma obra missionária como? Pegando esse link, compartilhando no seu Facebook, pegando o link, compartilhando com seus contatos de WhatsApp, nos seus grupos, e tenha certeza que assim Deus vai estar fazendo, você vai estar fazendo uma obra missionária. E o mais importante de tudo, vamos correr atrás desse nosso objetivo, dessa nossa meta, que seriam os 1000 inscritos aí no YouTube. Eu tenho certeza que em breves dias nós iremos conseguir, porque em 3 dias nós conseguimos 240 inscritos. Então, em 3 dias nós conseguimos isso. Nós temos certeza que se lutar um pouquinho aí, cada um enviando para 10 pelo menos aí, a gente vai conseguir logo resolver essa coisa. E o mais importante de tudo, daqui a pouco nós vamos ter essa mensagem divulgada com muito mais pessoas. Vai ser bênção na vida de todo mundo. Amém? Vamos estar orando então? Hoje o nosso tema é fidelidade, persistência e paciência. Uma coisa que nós precisamos aí, são 3 coisas aí que nós precisamos aí nesses dias conturbados e difíceis. Vamos estar orando então? Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai.
muito obrigado por nos ouvir, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estudar um pouco mais a tua santa, gloriosa e inerrante palavra. Toma os meus lábios, toma meu coração, meus pensamentos, Senhor, tudo que eu tenho, eu devoto a Ti agora, Senhor. E peço também, Senhor, no lar de cada um que está ouvindo agora, que o Senhor possa transformar os ouvintes, transformar os corações, e que o mais importante, que nós possamos ter a certeza que a palavra aqui mencionada transformará vidas, não por ser a minha palavra, mas por ser a tua palavra. E não porque sou eu que ajo, mas é o Espírito Santo que age na vida de cada um. Senhor, nos colocamos como instrumentos e ferramentas na tua mão. Sê conosco em tudo. É o que nós pedimos, te agradecemos, te engrandecemos em nome de Jesus. Vamos lá, pode compartilhar o link que a gente vai começar com o nosso estudo de hoje. Não é bem um estudo, mas são palavras que nos direcionam, né, a cada vez mais trabalhar para o nosso Deus conforme a palavra dele nos remete a trabalhar, nos compunge a fazer. Então vamos lá. Fidelidade, persistência e paciência. São três palavras que parece que denotam o mesmo assunto, né? O som tá legal? Eu não sei se vocês estão conseguindo ver o monitor. Se vocês conseguirem ouvir, então se puder colocar aí um amém, um tamo junto, estou ouvindo perfeitamente, tá tudo ok? Beleza, tá? E a questão do monitor também, não sei se resolveu a situação, mas pelo menos foi uma intenção boa. Depois a gente vai conversar com outras pessoas que entendem bem do assunto aí, que possa nos ajudar. Bem, fidelidade, persistência, paciência. A grosso modo, fidelidade, fidelização é você ser fiel às suas convicções, é você ter fé e viver pela fé. Então, fidelidade, ele tem essa questão de fidelização, ou seja, uma devoção única e exclusiva. Aqui, como nós tratamos de um assunto espiritual, a Deus. Amém? Aí, nós vamos ter o segundo tema aqui, segunda parte do tema. Persistência. Persistência, é como se fosse uma insistência, mas com resistência. Resiliência. É aquele negócio, a resiliência é aquilo que o vento bate, do jeito que vier, a palmeira vai lá, ela chega até quase o chão e volta de novo. Isso é o ato da resiliência, ou seja, não importa qual luta você está passando, qual dificuldade você está passando, mas você tem a plena certeza que esse vendaval vai passar, nem que você encoste no chão, mas daqui a pouco você volta de novo. Então, persistência é essa resiliência mesmo, é uma paciência com uma resistência junto. Então, é essa resistência, aguentar aconteça o que acontecer. Amém? E paciência. Paciência é o mesmo aguentar, porém, já vem da raiz paz. Ou seja, a paciência, você não demonstra paciência. Olha que interessante o que eu vou falar agora. Não tem, é meio contraditório você falar que tem paciência se em qualquer coisa, sabe aquela pessoa que em qualquer copo d'água ele consegue fazer uma tempestade? Então, esse tipo de pessoa não é a pessoa, o símbolo, o ícone de paciência que a gente vê na palavra de Deus. Então, geralmente, a paciência tem essa questão da tranquilidade, mas com paz no coração. A persistência com resistência, né? Você sabe que você vai levar mais uma, mas está de pé, porque quem
sustenta a tua vida é o Espírito Santo. Quem sustenta a tua vida é Deus. Então, aconteça o que acontecer, você está de pé. Isso é persistência. Aconteça o que acontecer, você está com paz. Isso é paciência. E aconteça o que acontecer, você é fiel em suas convicções. Isso é fidelidade. Então, só para a gente ter uma geral aí, por que eu escolhi esse tema? Fidelidade, persistência e paciência. Vamos ler lá? 2 Timóteo 2, 1 a 13. Vamos lá. 2 Timóteo 2, do 1 ao 13. Então, uma orientação aqui do apóstolo Paulo para Timóteo, para pastor de Éfeso, chamado Timóteo. Vamos lá. Meu filho, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Lembrando que eu estou usando essa versão, a Bíblia, a versão NVT, que eu particularmente sou muito fã. Então, por isso que eu uso ela. Estou com a outra aqui, que é a versão Almeida Revista Corrigida. Estou lendo essa aqui para ter um entendimento um pouquinho melhor sobre isso. Meu filho, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora, ensine-as a pessoa de confiança, que possam transmiti-las a outros. Suporte comigo o sofrimento, como um bom soldado de Cristo. Nenhum soldado se envolver em assuntos da vida civil, pois se ele o fizesse, não poderia agradar o oficial que o alistou. O atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras. Olha que interessante. E o lavrador, que trabalha arduamente, deve ser o primeiro a colher o fruto do seu esforço. Pense no que estou lhe dizendo. O Senhor o ajudará a entender todas essas coisas. Lembre-se de que Jesus, descendente do rei Davi, ressuscitou dos mortos. Essas são as boas novas que eu anuncio. E por causa disso, sofro e estou preso como um criminoso. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, estou disposto a suportar qualquer coisa se isso trouxer salvação eterna em Cristo Jesus para os que foram escolhidos. Esta é uma afirmação digna de confiança. Se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se perseverarmos, com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Ele permanecerá fiel, glória a Deus, pois não pode negar a si mesmo. Do 1 ao 13, e aí eu vou ler o 14 agora, só para a gente concluir. Lembre essas coisas a todos e ordene-lhes na presença de Deus que deixem de brigar por causa de palavras. Essas discussões são inúteis e podem causar grave prejuízo a quem as ouve. Então vamos dar aqui um panorama aqui, né? Que eu acho que é bastante interessante. Deixa eu... Aqui. Objetivo. Quando somos chamados para a obra do Senhor, temos somente um objetivo:
Então, quando somos chamados para a obra do Senhor, temos apenas um objetivo: agradar o nosso Mestre. Nada mais vale a pena se você, chamado para a obra do Senhor, não tenha o único e principal objetivo, que é agradar ao nosso Mestre. Aqueles que tentam, por acaso, se agradar, conquistar benefício na obra do Senhor, está totalmente equivocado do seu chamado. Então, o nosso chamado na obra do Senhor, ele não visa popularidade, ele não visa lucros, ele não visa estrutura financeira, ele não visa nada nesse sentido. Por quê? Eu até estava fazendo um estudo sobre isso, e na teologia da prosperidade, que é uma das teologias que, que o pessoal aí gosta de pregar, que o cristão não nasceu para sofrer, que o cristão nasceu para andar de carro importado, que o cristão nasceu para ter uma casa na praia, enfim, um monte de coisas que não tem fundamento bíblico. Eu tenho muito esse cuidado. O que a Bíblia fala, nós falamos. O que a Bíblia cala, nós calamos. Então, se a Bíblia não falou, por que eu vou falar? Mas tem alguns que fogem um pouquinho. E aí eles falam sobre essa questão da teologia, da prosperidade e tal. E Paulo, então, seria para eles, para esses tipos de pastores, sim, nada contra, mas também nada a favor, porque está contra a palavra, seria como se Paulo fosse um amaldiçoado na perspectiva de vida desses pastores. Porque Paulo, ele terminou a sua vida morto, decapitado, pobre, passando necessidade, passando miséria. Por quê? Porque pela obra de Cristo. Ele foi pregar o evangelho e as pessoas que ouviram o evangelho não gostaram do evangelho que Paulo pregou. Não queriam aceitar esse Cristo que Paulo pregou. Então, por todas essas intempéries da vida, Paulo passou. Então, se a gente vê a vida de Paulo e vê o que se prega na teologia da prosperidade, você fala, opa, então Paulo é amaldiçoado. E não. Todos aqui têm essa plena certeza que Paulo foi um homem assim, acima de qualquer suspeita, principalmente porque pregava o evangelho com fidelidade, crendo convictamente naquilo que ele tinha. E então, quando a gente fala assim, quando somos chamados para a obra do Senhor, temos somente um objetivo: agradar o nosso Mestre, vem de encontro justamente isso. Então, o nosso objetivo é pregar porque Deus existe, é pregar porque Ele enviou o seu Filho na cruz do Calvário para morrer por mim, por você. Então, nós temos essa certeza de que não estamos lutando em vão, mas tem um que olha as nossas lutas, tem um que está coisa. Então, é esse Cristo que se prega, é esse Cristo que se vive, agradando a esse Mestre. Amém? Vamos lá então. A introdução. Fazer só um rápido pano de fundo aqui, nessa introdução. Falando primeiro da situação de Paulo. Como eu já comentei, Paulo estava encarcerado. Nessa carta, que foi a última carta que Paulo escreveu, ele já tinha certeza de que ele iria morrer, ele já tinha certeza disso, através do imperador da época, um pouquinho de história, sabe da questão que Nero botou fogo em Roma e colocou a culpa nos cristãos, porque
de algumas províncias que tinha ali naquela época. Se eu não estiver enganado, 7 delas foram totalmente incendiadas e 3 que tinham judeus cristãos, elas permaneceram intactas, se eu não estiver enganado com a história, se alguém, né? E automaticamente ele teve um álibi. Ele colocou fogo em Roma e ele falou, olha, foram os cristãos que fizeram isso. Porque, ó, no lado dos cristãos não aconteceu nada. Então esse álibi impulsionou Nero a agir dessa forma, com tamanha crueldade. Junto com isso, desencadeou a prisão de outros, a morte de outros, perseguição constante dos cristãos. E aqui nós temos então uma situação de Paulo, numa situação difícil, abandonado pelos amigos. Tanto é que ele fala no final da segunda carta de Timóteo, ele fala justamente disso, que todos abandonaram ele, exceto Lucas, que foi o único que ficou até o final com ele. Então, olha a situação que Paulo passou. E ele, aqui até coloquei no ponto 2 aqui, encorajamento do jovem pastor Timóteo. Jovem por quê? Porque Timóteo ainda era novo. Não se trata assim especificamente a idade de Timóteo, mas diz alguns historiadores que ele era um menino que estava ali saindo dos seus 20 e poucos anos ali, então ele era novo ainda, né? E com isso o Paulo teve um medo muito grande, que é aqui no quarto ponto, o desânimo de Timóteo e dos crentes, no caso de Éfeso, onde Timóteo era pastor. Então, uma das coisas que aconteceu ali foi justamente isso. Ele falou, eu tenho que mandar essa carta, por mais que eu estou preso, mas a palavra, como ele diz aqui, até no texto aqui, a palavra de Deus não estava, ou seja, vamos levar adiante isso daí. E aconteceu justamente isso, esse medo de Paulo viesse se esfriar na fé e que ele, assim como ele, também a igreja, lembrando que Paulo ali era o ícone, vamos dizer assim, era o referencial dos pregadores da época, do cristianismo na época. Então, como até hoje, né, a gente tem um referencial, o Paulo como referencial muito forte, mas ali ele era muito, tinha essa evidência muito grande. Então, se morresse o líder do cristianismo, o que acontecia com a estrutura do cristianismo? Provavelmente eles faleciam. Então, Paulo, vendo que estava já nos dias da sua sentença e que ele não ia sobreviver, tanto é que, como eu falei, segundo Timóteo foi a última carta que ele escreveu, que ele já não ia ter oportunidade de escrever mais nada, não ia ter oportunidade de fazer mais nada, o que ele fez? Preciso passar o bastão para alguém. Para quem que eu vou passar esse bastão? Timóteo. E foi aí que ele escreveu essa carta encorajando o jovem pastor Timóteo. E aí vem o terceiro ponto, que é o receio de Paulo sobre a possibilidade de desânimo de Timóteo e consequentes de Éfeso, que, aliás, detalhe importante, nessa época estava em ascensão o cristianismo ali em Éfeso. Então, tem um porquê histórico dessa carta, não simplesmente teológico, né, mas um cunho histórico. Então, com tudo isso que estava acontecendo, com Nero perseguindo os cristãos, e agora, e eu sei que dessa masmorra, desse cárcere eu não vou sair, que daqui eu vou sair morto. O que eu vou fazer? Eu tenho que passar esse bastão para alguém, eu tenho que passar esse cetro para alguém. Quem que vai ser? Timóteo, meu filho na fé. E aí que ele manda essa carta encorajando o jovem Timóteo para continuar a persistir. Note bem que no começo aqui, no começo do texto, ele fala assim, meu filho, seja forte, ou seja,
não tem opção. Você é o que eu conto muito contigo. Então é você que vai levar adiante esse ministério. Por meio de quem? Da graça que há em Cristo Jesus. Ou seja, além de Paulo já dar essa ordem, fortifica-te, né? Ele já falou a fonte dessa fortificação, na graça que há em Cristo Jesus, né? E aqui ele começa a discorrer com algumas figuras que a gente vai trabalhar uma a uma bem tranquilo aqui, tá? Aí ele continua: você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Ou seja, várias testemunhas, você, na época que eu falei, você ouviu, você estava com ele, eram pessoas idôneas, eram pessoas assim responsáveis, então você já sabe tudo que eu prego. As boas novas não estão além do seu conhecimento. São todas dentro da tua perspectiva de visão. Aí ele vem e fala aqui, ó. Você me ouviu ensinar verdades também. Agora, ensine-as. Agora, ou seja, estou passando o bastão para você. Agora é você ensinando as pessoas de confiança e que possam transmiti-las a outros. Ou seja, a obra de Deus ela tem esse papel. É um transmitindo a outro. Hoje nós temos, pela graça e misericórdia do Senhor, eu estou tendo a oportunidade e alegria no meu coração imensa de transmitir a você, mas chega aí em você, você transmite a outros, e é assim que a obra de Deus ela vai crescendo. É assim que a obra de Deus vai ampliando na terra, né? Na forma aonde tem que alcançar as pessoas, devidas pessoas. Amém? Então, suporte comigo. Vou voltar um pouquinho aqui, ó, porque como eu falei, né, esses dias recebi um testemunho de uma das alunas nossas da sala teológica que me deixou muito feliz, né? Ela é uma professora de catequese e o assunto que a gente trabalhou num determinado sábado, ela foi olhar o material que ela tinha que aplicar ela teve aula no sábado e ela aplicaria essa aula na segunda-feira, no catecismo. E o assunto era o mesmo, que falava justamente de Atos 2, sobre a questão do dia do Pentecostes. Resultado, para ela foi um reforço de tudo aquilo que ela ouviu, ela transmitiu para as crianças dela. Ela dá aula para as crianças, e as crianças, houve um movimento muito bonito, que ela estava até contando, porque eu falei um pouco sobre a questão da morte, da crucificação e tal, e foi interessante que ela falou que até as crianças ficaram emocionadas, choraram, as outras catequistas também. Então, é isso que nós esperamos na obra de Deus. É isso que nós esperamos. Eu transmito e vai se transmitindo. Também semana passada, com uma outra pessoa que comentou sobre o Salmo 23, que nunca tinha visto pelaquela ótica que a gente tinha passado, né? Fiquei muito feliz, porque é esse o nosso papel. Glória a Deus por isso. Não é glória ao Henrique, não é. Não. Nada disso. Glória a Deus absolutamente. Eu quero ser eternamente um instrumento nas mãos do Senhor com aquilo que eu amo fazer, que é ensinar a palavra de Deus. Quem me conhece, quem sabe da minha situação assim, pessoal, eu sou professor de música, né? Amo ensinar música, tenho uma dedicação imensa por isso. E depois que Cristo teve esse encontro falando forte no meu coração e eu tive a oportunidade de também conhecer a palavra de Deus, hoje eu tenho alegria no meu coração de poder.
E o mais importante, hoje eu trabalho, até inclusive nós temos um trabalho que se chama Devocional Louvor e Adoração, e eu junto aquilo que eu aprendi em música com aquilo que está na Palavra de Deus, e a gente trabalha, ao invés de tocar, a gente trabalha na perspectiva de adorar. Adorar a quem? A Deus. Então, é imenso, é felicidade tamanha, que não tenho como explicar. Mas é fazendo as duas coisas que eu amo. Ensinar tanto a palavra de Deus quanto ensinar a música. Então, aqui funciona do mesmo sentido, né? Ensine as pessoas de confiança que possam transmiti-las a outros, né? Agora vamos ao versículo 3. Suporte comigo comigo o sofrimento, como um bom soldado de Cristo. Então agora aqui a gente vai entrar num outro sentido aqui. Se eu só pegar o 2, 3. Então, suporte comigo o sofrimento como bom soldado de Cristo Jesus. Tá? Nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois, se o fizer, não poderia agradar o oficial que o alistou. Olha só. Então aqui nós vamos ter dois sentidos. O que é um soldado? Soldado é um homem alistado nas Forças Armadas, no posto mais baixo da hierarquia militar. Nós não estamos falando de cabo, nem de sargento, nem de tenente, nem de capitão, nada disso. Nós estamos falando de soldados. Ou seja, apóstolo Paulo, com tudo que ele era líder do cristianismo, ele chegou, suporte comigo, ou seja, com ele, o sofrimento como um bom soldado. Ele também se colocou na posição de soldado. Ele não era nada. E hoje, quantas pessoas têm a dificuldade muito grande, né? Basta, eu sempre brinco, né? Numa brincadeira bem legal assim, a pessoa às vezes sobe numa gilete e já acha que pode alguma coisa. E Paulo não, ele fala assim, ó, suporte comigo como um bom soldado que eu também sou. Olha que benção, olha o quanto Paulo nos ensina, né? Sobre isso. E aí, eu vou colocar aqui, ó. O que o soldado faz? Ele trabalha com lealdade, preservando a ordem e protegendo o seu território. Preservando a ordem, ou seja, dentro daquela, seja no meu lar, ou seja na minha igreja, no meu grupo, na minha liderança, eu tenho uma ordem. Da onde que vem essa ordem? Jesus Cristo. Quando, o apóstolo Paulo também fala, né? Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, o que é viver em Cristo? É você ter a certeza que o Espírito Santo está na sua vida. E como que eu faço para ter certeza que o Espírito Santo está na minha vida? Eu tenho que ter os gomos do fruto do Espírito. Olha só, uma coisa vai juntando a outra, né? E então, um soldado trabalha com lealdade, preservando a ordem e protegendo o seu território. Ou seja, se alguém falar mal da minha fé, que é o território que eu vivo, se alguém falar mal da minha Sião celestial, onde eu tenho certeza que um dia eu vou morar, se alguém falar mal do meu Deus, que é o meu capitão, que me alistou para essa guerra, opa, é aí que eu vou defender o meu território. O território que o Senhor me colocou. Né? Eu espero que essa palavra esteja já transformando e sendo bênção na vida. Então, o soldado, o homem alistado das Forças Armadas no posto mais baixo da hierarquia militar, trabalha com lealdade, preservando a ordem e protegendo o seu território. Amém? Vamos lá. 3 pontos de um soldado. Primeiro, nunca luta sozinho. Soldado nunca luta sozinho. Ele depende da corporação. Ele nunca vai no embate corpo a corpo sozinho. Eu tenho amigos que são policiais, tem aluno que é policial, e ele fala que
Não, se um não tiver, se o parceiro não tiver junto, teve um rapaz que faz aula comigo, ele faz aula de regência instrumental comigo, e ele estava contando que o amigo dele está pensando em, em, em sair da polícia, né, em aposentar, enfim, alguma coisa assim nesse sentido. E ele simplesmente, poxa, cara, nossa, a gente fazia uma boa parceria junto, porque a afinidade, o tempo de trabalhar junto, né? Então, essa afinidade desses dois, e ele na hora que estava comentando comigo, né? Não estava nem um do lado do outro, estava comentando comigo sobre o assunto, eu já percebi que ele começou os olhos ficarem marejados de lágrimas, ou seja, a cumplicidade de um com o outro. Então, é esse soldado que nós estamos falando. Ele nunca luta sozinho. Ele depende da corporação. Espero que tudo isso tenha sido espiritualmente, tenha mudado, está mudando assim algumas concepções. Em nome de Jesus a gente pede que o Espírito Santo esteja trabalhando nesse sentido, né? Então, nunca luta sozinho, depende da corporação. Item 2. Preocupa-se em agradar o seu superior. Olha só. Então, um soldado, o foco e objetivo dele, agradar quem alistou ele. O foco eu sempre quando eu vou falar sobre esse assunto, né, eu sempre comento assim que um soldado, ele não está nem aí para o que você fale ou não para ele. Mas se um comandante, se o capitão chegar e falar assim, olha, eu quero que você vá lá, ele vai numa velocidade assim que não está nem aí com quem, se tem que deixar os filhos, ele vai mesmo porque ele tem uma obediência. Existe se não obedecer, existe uma consequência? Existe. Mas independente disso, essa demonstração de fidelidade, de fidelização, é muito bonito. É isso que nós temos que pegar para a nossa vida espiritual. Amém? É para nós transformar tudo isso que eu estou falando para vocês em espiritual. Então, preocupa-se em agradar o seu comandante ou o seu superior. Item 3. Atua sempre no campo de batalha. No nosso caso, o campo de batalha espiritual. E aí a gente vai ter outros detalhes, que é muito importante, a gente já vai falar já já. Então, vamos lá. Aqui foram os 3 pontos, né, que eu comentei. Nunca luta sozinho, depende da corporação. Preocupa-se em agradar o seu comandante, ou no caso, o seu superior. E o terceiro, atua sempre no campo de batalha. E do lado de cá eu coloquei os itens necessários para isso. Então vamos lá. Primeira coisa, ele tem que ter, para lutar, ele tem que ter prontidão, coragem. E aí eu separei o texto de 1 Pedro. 1 Pedro 5:8. Vamos ler lá? Porque 1 Pedro? Porque é isso, lembra? Se fosse tudo que é Novo Testamento é primeira. Se for Antigo Testamento, primeiro, porque é livro, tá? 1 Pedro 5:8. Estejam atentos, tomem cuidado com seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. A nossa luta é espiritual. Então, nunca luta sozinho, depende da corporação. E o item necessário, essa prontidão, essa coragem, tá? Não de você ir lá e peitar às vezes a situação, não. Mas você tem interceder pelos seus irmãos. E aqui um alerta muito legal do Pedro. Estejam atentos. Tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo. Ou seja, já deixou uma excelente observação que nós temos que olhar com carinho para isso. Vamos lá. Item 2.
ele se torna, outro item que é necessário, ele é um instrumento de justiça, ou seja, ele é fiel em suas convicções. Então vamos lá, segundo Timóteo, que é onde nós estamos mesmo aqui, segundo Timóteo, deixa eu até marcar aqui, pelo menos eu não deixo mais ele alto. 2:13, é a continuação, né? Se formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Ou seja, nós temos que procurar a fidelidade, a mesma fidelidade que Cristo tem, que Jesus dispensou para nós, nós temos que procurar essa fidelidade para com Ele. Atua sempre no campo de batalha. Quem atua no campo de batalha precisa do quê? A polícia só tem força, não é por mérito dela mesma. Né? Vamos pensar como soldado. O soldado não tem força por mérito dele mesmo. Né? Ele tem força como soldado pela farda que ele veste. Ou seja, quando ele coloca aquela farda, pronto, ali ele inibe certas situações ali que poderiam causar desabores, constrangimentos e tal. A farda dele ali tem um peso muito grande. Me faz lembrar até eu vi uma chargezinha dessas de Facebook, eu achei muito legal, né? Cidade cristã, e tava um caminhão assim, um caminhãozão bem grande assim, e era uma policial rodoviária, e ela apontando a mão, e aquela o caminhão queria, mas não podia porque tinha uma policial ali. Lógico, se fosse um civil qualquer, e numa situação ali, o caminhão até por cima, mas como um policial, não. A pessoa às vezes não, no sentido geral do ser humano, é respeitar aquela situação. Então, a armadura, a farda, ela conta muito. E aí nós temos Efésios 6, 14, 17, que fala da armadura adequada para o combate espiritual. Vamos lá? Efésios 6, 14 ao 17. Efésios 6, 14 ao 17. Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levante o escudo da fé, para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Tem um estudo muito legal sobre isso aqui, que eu já tenho pronto, tem inclusive esse estudo. Uma outra hora, quem sabe, eu vou aplicar esse estudo que vai ser bênção na vida de todos nós. Sobre a armadura completa de Deus. Amém? Vamos lá, segue o bonde. No versículo 5, lá de Timóteo 5, vou ler aqui. O atleta, olha, ele falou de soldado, agora ele vai entrar no campo do atletismo. Ó. O atleta, lembrando que Paulo falou do soldado, vamos só entender, porque na situação que ele estava preso, então tinha um soldado. Ele falou do atleta porque era muito normal os jogos de romano. Né? Ele estava ali preso em Roma. Então, ou seja, ele estava muito com essa convivência, entendeu? E agricultor, que é o terceiro item que ele vai falar mais para frente, é justamente pela vida campestre que os judeus levavam, enfim. Então, era essas três conotações que ele pegou da vida normal e trouxe para encorajar Timóteo. Vamos lá. No 5, 2:5 diz o seguinte: o atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras. Olha que interessante. O atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras. Então, o que é um atleta? Pessoas que praticam esportes ou se dedicam a exercícios físicos. O que um atleta, no caso, ele faz? Ele dedica a sua
à sua modalidade, superando-se a cada dia. Então, ou seja, eu fiz em uma corrida de tantos metros, vai lá. Eu fiz em 10 minutos hoje, amanhã eu tenho que fazer em 9,58. Depois amanhã eu tenho que fazer em 9,56. Ele tenta cada dia vencer a sua própria superar-se a si mesmo. Olha que interessante, né? Na nossa vida cristã, hoje mais crente do que ontem e amanhã mais crente que hoje. Olha que bonito, né? Ou seja, hoje mais crente e amanhã eu vou ser mais crente do que eu estou sendo hoje. É essa a superação sua, a própria superação que você tem que vencer os seus obstáculos, né? Então vamos lá. Dedica-se a superando-se a cada dia, com um objetivo definido. Qual que é o objetivo de todo atleta? Ser vencedor no final da prova. Aleluia! Eu acho que você já conseguiu entender na nossa vida espiritual o que eu quis dizer aqui, né? Não adianta você lutar, nadar e morrer na praia. Ou seja, não adianta você lutar e chegar no último dia você não conseguir entrar na Sião Celestial. Ou seja, seu objetivo é bem definido como atleta, ser vencedor no final da prova. Então, o soldado, qual que era o objetivo dele? O objetivo dele é alegrar, né? Respeitar, obedecer aquele que alistou, ou seja, a Deus, no sentido espiritual. O atleta, ele tem esse objetivo, ser vencedor no final da prova. Então vamos lá, 3 pontinhos também do atleta e também 3 itens que ele necessita conquistar. 3 pontinhos. Mesmo atuando sozinho, ele é consciente das regras. Então esse é um detalhe importante do atleta. Mesmo as regras, ele tem essas regras muito bem claras na cabeça dele. Então, por exemplo, de tudo, questão de doping, questão enfim, de anabolizantes, uma coisa e outra, vamos pensar numa situação assim, ele sabe, mesmo sozinho, ele sabe que ele está errado se ele fizer certos uso de certos produtos. Ele sabe, por exemplo, que se ele for lá e um técnico, por um acaso, falar assim, ó, preciso que você faça 1.200 abdominais até amanhã, né? E ele for lá e fez só 800 e falar que... Então, ele é consciente das regras, ele sabe que aquilo lá vai causar um malefício para ele. Então, mesmo atuando sozinho, ele é consciente das regras. Quando é um esporte de coletivo, aí fica mais evidente ainda. Daí ele não pode, aí ele está com todo mundo, mas o atleta ele é consciente das regras, né? Item 2, preocupa-se em melhorar sua marca, ou seja, a si mesmo, constantemente. Ele não tem preocupação com a marca do outro, ele tem preocupação com a dele. Eu acho muito bonito porque tem aquelas corridas São Silvestre, por exemplo, final de ano e tal, e às vezes a pessoa fala assim, não, eu fiz a prova completa. Nossa, mas chegou em milésimo alguma coisa. Não, mas eu fiz a prova completa. Era esse meu objetivo. Meu objetivo era concluir o percurso. Então, e detalhe, esse ano eu consegui fazer 2 minutos, ou seja, eles têm esse foco, esse objetivo, né? Preocupa-se em melhorar sua marca, ou seja, a si mesmo, constantemente. E assim tem que ser a nossa vida espiritual. Como eu falei, hoje mais crente do que ontem, amanhã mais crente do que hoje. Glória a Deus por isso. Terceiro ponto, atua sempre no campo da competição, ou seja, sempre envolve uma competição ali. E cada vez que a competição ela tem mais
mais glamour ou mais, né, existe toda uma vaidade por cima dessa competição, seja, agora eu vou disputar o estadual, né, eu vou me esforçar mais do que quando eu participei do municipal. E agora você vai participar do regional, ou seja, nossa, eu vou me dedicar muito mais do que... E assim você vai cada vez mais se dedicando no mundial, então você se enlouquece. Eu acho que é essa dedicação, né? Você, e o nosso prêmio é o quê? O nosso prêmio é a Sião Celestial, ou seja, imagine como que você tem que... Nós estamos falando de vencedor do universo, vencedor do mundo, vencedor do mal, vencedor de tudo aqui. E aí ir para uma outra esfera que está além, muito além da nossa compreensão humana. Então, tem que se dedicar no máximo, fazendo tudo, fazendo o seu melhor sempre. Bem, para isso nós precisamos então de 3 itens necessários aqui. Tem muito mais, mas 3 aqui que eu resolvi separar para esse estudo de hoje. Primeiro, renúncia. Nós temos carne versus espírito. Então vamos lá? Está em Gálatas 5, Gálatas 5:17. Nós já fizemos aí um estudo sobre Gálatas 5:23, que foi o fruto do Espírito. Esse é Gálatas 5:17. Diz o seguinte, Gálatas 5:17 está aqui. A natureza humana, olha só, a natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. É mais ou menos naquele sentido, o que eu quero fazer eu não consigo. Tem até um versículo que fala assim, o mal que eu quero está aqui na minha frente. E o bem que eu quero fazer eu não consigo. Automaticamente eu tenho essa dificuldade. Então, é carne lutando contra o espírito. Eu sempre dou o exemplo dos 2 animais que estão dentro de você. Aquele que você mais alimentar é aquele que vai ganhar força e vai matar o outro animal mais fraco. Então, ou seja, quando eu chego e faço o seguinte, não, eu vou alimentar o meu espírito. Com o quê? Com a palavra de Deus, vou assistir mais um vídeo da sala teológica, vou assistir mais um vídeo de pregação, vou na igreja hoje, eu vou ler a Bíblia, deixa eu ler mais um tanto, aí deixa eu separar um tempo da minha vida para poder orar, vou jejuar. Então você está fortalecendo o espírito. Aí o pecado quer chegar perto de você, mas você é brindado. Por quê? Você é brindado por esse espírito que está muito mais forte. Quando você faz o processo inverso e fala assim, não, é gostoso assistir uma televisãozinha, não sou contra a televisão, pelo amor de Deus, longe disso. Mas quando você fala assim, eu orar, mas não, eu vou assistir aquele programa que está legal. Pronto, você deixou de orar. Você assistir a televisão, programa, foi você deixar de orar. Mas eu podia bem ler a Bíblia, mas ao invés de ler a Bíblia, eu acho que eu vou lá naquele chá de cozinha da minha amiga. Não é pecado ir no chá da cozinha, mas o pecado é você, de repente, deixar de ter esse momento seu devocional com Deus. Se organize. Deus, ele é dono do tempo. Mas o mais interessante, ele te deu uma agenda. Então use. Uma agenda consciente. Use. E pense assim, não, agora eu não vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, agora ao invés de eu gastar o tempo com esse tipo de coisa que não vai me levar a nada, não vai me produzir efeito espiritual nenhum, então é só uma questão de organização.
Eu mesmo tenho um hábito, né, de ler a Bíblia diariamente, mas é um hábito meu. E para eu conseguir fazer esse hábito, quem conhece um pouquinho da rotina da minha vida sabe como que é. É uma vida extremamente doida. Mas para eu conseguir arrumar esse hábito, eu tive que arrumar um horário. E esse horário eu não abro mão. Só que é um horário também que eu deixo só para isso. Não estou dizendo que eu sou melhor que ninguém. Por favor, não é isso. Eu nunca quis isso. Eu quero só dizer que se você quer, você tem que fazer. E aí é a hora que você alimenta o seu espírito. E aí o pecado quer chegar em você, mas ele cai. Ele não consegue, ele não tem força. Por quê? Porque você está blindado pelo Espírito Santo na sua vida, que você está alimentando a cada momento. Você alimenta o teu espírito com o Espírito Santo. E é muito abençoador na nossa vida isso. Amém. Vamos lá? Então, renúncia. Você renunciar a você mesmo. Um bom atleta, ele renuncia a vida dele. Você há de convir comigo que um atleta, por exemplo, não tem vontade de comer aquela picanha gorda. Você há de convir comigo que um atleta não tem vontade de comer aquele hamburgão gostoso. Você há de convir comigo que atleta não tem vontade de tomar aquele guaranazinho bem gelado. Mas aí eles abrem mão por quê? Porque a coisa que eles têm, o que eles precisam, o prêmio deles vai muito mais além do que essas coisas que são passageiras. Ali, pouco tempo, mas que vai causar um mal terrível para eles. Então, eles evitam esse achego com essas coisas. Então, eles preferem pular fora disso e automaticamente conseguir, no final, a vitória. O objetivo deles é vencedor no final da prova. Então, é esse o objetivo. Tá? Eu não estou lendo muito o comentário de vocês, não é por nada, tá? É que eu não consigo enxergar de longe, tá? Um pouquinho longe, a letra bem pequenininha aqui, eu não consigo enxergar. E como eu estou de longe, então por isso que eu não estou respondendo. Depois eu vou dar uma lida em todos os comentários e vou, se tiver alguma dúvida, se tiver eu vou fazer o comentário depois escrito para vocês. Amém? Tudo bem assim? Tá? Mas pode continuar escrevendo. O que eu estiver falando aqui pode continuar escrevendo, que depois eu assisto e passo de novo. Tá? Vamos lá. Disciplina. O segundo ponto que precisa ter no atleta. Primeiro, renúncia. O segundo, disciplina. Carreira proposta. Hebreus, eu acho lindo isso aqui. Nossa, eu acho fantástico. Hebreus 12, 1. Hebreus 12, 1. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Só para entender, nunca se começa uma frase com portanto, né? Você não chega, boa tarde, tudo bem? Portanto, não. Tem um assunto antes. Então, qual que é o assunto? O assunto é o Hebreus 11, que fala sobre os heróis da fé. Quem quiser ler, fique à vontade. Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 11. Então vai estar lá, falando sobre todos os heróis da fé, sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Gideão, enfim, todos eles, né? E aí, o escritor dos Hebreus, que é um escritor que ninguém sabe quem é ainda, mas o escritor dos Hebreus, ele fala o seguinte, depois que ele termina o 11, ele começa o 12. Portanto, ou seja, depois que vocês ouviram toda essa lista que eu passei aí, uma vez que estamos rodeados de tão grande número de testemunhas, eu já fiz essa pergunta na sala teológica e muitas pessoas responderam assim como eu também respondia há um tempo atrás, que essas testemunhas são aquelas pessoas que ficam olhando a gente para saber se a gente errou, se a gente pecou, se não. Não, não é nada disso. Essas testemunhas são esses heróis da fé, como se eles estivessem num estádio, olhando a nossa luta agora e torcendo por nós. Assim como eles venceram, nós também venceremos. Então,
Portanto, uma vez que estamos rodeados, ou seja, vamos dizer, num espaço, numa arena, né? E tá todos ali na torcida, na arquibancada da arena. Nós estamos rodeados de tão grande número de testemunha. Livremo-nos, jogamos fora todo o peso que nos torna vagarosos. Lembrando que Paulo falando de novo do atleta, né? Todo o peso que torna vagaroso. Imagine você participar de uma corrida de São Silvestre. Aí quem assiste São Silvestre de vez em quando vê aqueles caras que vão com fantasia e uma coisa e outra, ou seja, quanto mais pesada a fantasia, menos velocidade ele tem, né? Ou seja, ele tem que estar o tempo todo quanto mais leve possível, mais descarregado. E qual que é o nosso peso? Tá aqui, ó, todo o peso, orgulho, vaidade, ambição, enfim, e do pecado que nos atrapalha. E corramos com perseverança, perseverar, certo? A corrida que foi posta diante de nós. Ou seja, é o trajeto desse mundo, então vamos lá. Dá-lhe que vai dar tudo certo, tá? Terceiro item, superação. A vitória que vence o mundo. Vamos lá, superação? Vitória que vence o mundo. Vai lá. 1 João, aqui eu falo meio rápido, às vezes, e dá uma impressão que eu falei 1 João, 1 João, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4, que diz o seguinte: pois todo aquele que é nascido de Deus, olha só, todo aquele que é nascido de Deus, de fato, vence o mundo. E obtemos essa vitória pela fé. Até engraçado porque o pessoal confunde um pouco, né? Aquele versículo que fala, e o justo viverá pela fé. E o pessoal fala assim, e o justo vai viver com fé em Deus, que o Senhor vai mandar casa, comida, roupa lavada e tudo para ele. Não. Vencer pela fé, ou seja, eu dependo da graça de Deus. Eu vou vencer pela fé. Entendeu? Então, o justo viverá pela fé. Eu vou viver pela fé. Pela fé é que a graça de Deus na minha vida que vai me dar sustentação. Não é alimento, não é nada disso. Nós estamos falando de sustentação. Amém? Vamos lá. Então, tá aqui, ó, superação, a vitória que vem. Quanto tempo eu tô aqui de... Olha só, 1h02. Vamos lá. Terminar logo, porque senão fica muito cheia a nossa preleção aqui. Aqueles que quiserem, podem compartilhar aí. Vão compartilhando, vão abrindo salas aí de vídeo aí nos grupos. Vai ser muito bênção. Vamos lá. O último ponto. Em Timóteo, 2 Timóteo 2, versículo 6. Fala o seguinte. E o lavrador, olha só, quem aqui, para eu mostrar quem que é o lavrador para vocês. Agricultor, no 2,6, ó. E o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro, deixa eu só ver aqui, deve ser o primeiro a colher o fruto do seu esforço. Olha que interessante, né? O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a colher o fruto do seu esforço. Agora vamos aqui. O que é um lavrador? O que se dedica na prática do cultivo da terra. O que ele faz? Ele prepara o campo, lança semente e aguarda até o tempo da colheita, sendo assim o primeiro a usufruir dos frutos e também alimentando outros com o seu trabalho. Olha que benção. Então esse é o agricultor, o lavrador, conforme está aqui na Bíblia. Tá? Vamos lá. 3 itens do lavrador. 3
qualidades, três classificadores de um agricultor. Primeiro, ele trabalha sozinho, almejando bons resultados, independente das circunstâncias. Ninguém que planta, joga a semente lá e fala assim, ó, se não der nada, tá tudo certo. Não. Não, eu tenho que proteger, eu vou plantar alguma coisa e está em risco de uma chuva forte, uma geada, uma coisa ou outra, ele vai, ele planeja, ele faz. Ou seja, ele sempre, independente das circunstâncias, ele sabe, nós sabemos que as circunstâncias externas são favoráveis ou desfavoráveis à colheita, mas ele almeja bons resultados, independente das circunstâncias. Tem alguns casos, eu não trabalho com isso, mas aí tem pessoas que trabalham com isso, tenho certeza, que até comentam sobre isso. Em determinada época do ano ele planta batatinha porque não corre risco disso. Aí em outra época ele planta outra coisa porque... Então, ou seja, é a perseguição do melhor época, do melhor período, para quê? Para que o resultado sempre seja positivo. Então, primeiro, ele trabalha sozinho. Mas tem um monte de gente no campo. Não, mas ele está preocupado com a partinha dele ali. Ninguém pode ver que não é um trabalho coletivo. Coletivo é depois que se termina, no final de tudo você fala, e aí? O que conseguimos fazer e tal. Mas cada um faz o seu trabalho individual, né? Almejando bons resultados. Então ninguém, como eu falei, ninguém planta falando assim, se não der nada, tá jóia, né? Não. Sempre você planta pensando que vai dar tudo certo, né? Independente das circunstâncias, você pensa, não, eu estou plantando isso daqui nessa época de frio, porque esse tipo de plantio não se deteriora com o frio. Então, por isso, ou seja, sempre você está pensando que vai dar tudo certo, tá? Segundo ponto, preocupa-se com os frutos que serão colhidos. Muito mais do que a quantidade, claro, isso aí é relativo. Lógico que se eu planto 100 pés de alguma coisa e depois se eu planto 1000, o 1000 vai dar pelo menos 10 vezes mais do que eu plantei 100. Isso é fato. Mas o interessante, é mais importante às vezes a qualidade dos frutos do que a quantidade. Olha que interessante. Então, preocupa-se com os frutos que serão colhidos. Ou seja, a qualidade desses frutos. Tem um passarinho aqui que está cantando bem, bem gostoso. É normal isso. Aqui é muito normal isso aí. Então, preocupa-se com os frutos que serão colhidos. A qualidade desses frutos. Outra coisa, atua sempre no campo da plantação. Ou seja, é um campo ali que ele é uma terra que ele teve que arar, que ele teve que cuidar, que ele teve que adubar, fazer tudo certinho. E aí agora ele vem com a semente plantando. Necessários, que eu acho que eu coloquei como itens necessários para um agricultor. Zelo. Então na nossa vida espiritual nós temos que ser zelosos. E tá aqui, zeloso de boas obras. Vamos ver o que Tito fala sobre isso. Muito interessante, porque Tito 2,14. Tem um versículo, esse versículo aqui é muito interessante, que deixa eu até colocar aqui no Tito 2,14, que eu vou ler na versão Almeida corrigida, que diz o seguinte: o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial e zeloso de boas obras. Eu vejo várias pessoas até em púlpito falando assim, um povo seu especial, como se fosse o povo seu fosse uma coisa, o especial fosse outro, zeloso fosse outro e de boas obras fosse outro. Não, é assim, um povo seu especial.
Esse povo seu já é especial. E qual que é a qualificação dele? Ele é zeloso de boas obras. Ou seja, ele tem cuidado para que boas obras aconteçam. Então é zeloso de boas obras. Então, essa é uma característica. Quando nós somos zelosos de boas obras, ou seja, lembra do gomo, do fruto do Espírito? Quando eu sou zeloso para que todos os gomos apareçam em minha vida, eu estou sendo zeloso de boas obras. Deu para entender? Então, por exemplo, se eu sei que é difícil, ó, eu tenho certeza que vai ter aí alguns aí que vão até comentar sobre isso que eu vou falar agora, né? O tal do domínio próprio, né? Que domínio próprio é uma coisa de louco e tal, e é difícil. Então, você tem que ser zeloso para que esse domínio próprio apareça em todo momento. Ah, tem pessoas assim que têm a dificuldade de amabilidade, né? Que é ser amável com todo mundo, né? Que é um dos gomos do fruto do Espírito Santo. Então você tem que ser zeloso para que isso apareça. É zelo, é zelo. Eu tenho que me esforçar para que isso aconteça. Amém? Então, aqui ó, povo zeloso. Eu vou ler na outra versão que diz o seguinte: Ele entregou sua vida para nos libertar de todo pecado e nos purificar e fazer de nós seu povo, inteiramente dedicado às boas obras. Ou seja, inteiramente dedicado esse zeloso tem a tradução de inteiramente dedicado. Fazer por donde, como dizia minha mãe. Fazer por donde acontecer as coisas. Então, eu não posso achar que a amabilidade vai vir tudo cair no meu. Não vem. Eu tenho que me esforçar para que isso, entendeu? Para que isso aconteça. Então, eu tenho que ser inteiramente dedicado para que isso aconteça. Amém? Vamos lá. Outra coisa do agricultor. Trabalho. Ele é firme e constante naquilo que está fazendo. Já imaginou se todo agricultor fosse igual a alguns cristãos que a gente conhece por aí, que começa um curso para, começa uma coisa e para, começa uma outra coisa e para. Onde ia parar, né? A situação. Ele acabou de plantar ali, ele fala, plantou hoje lá milho, fala, olha, não faço ideia, mas vamos lá. Ele acabou de plantar milho, aí ele fala assim, me arrependi, não vou plantar milho nada. Aí passa outro dia com o trator lá, ou se não, vai lá com arando, tal, uma coisa e outra, tira tudo o semente de milho que ele plantou e agora vai plantar arroz. Aí 2 dias depois ele fala assim, não me arrependi de arroz, vamos lá. Passa de novo lá a máquina e ele fala assim, agora eu vou plantar soja. Estão entendendo? Então, uma característica do agricultor é o trabalho. Ele é firme e constante naquilo que ele se propõe a fazer. E aí vem, eu acho que eu coloquei 1 Coríntios 15, não é. Ah, não, é sim. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Na outra tradução está, nada que fazem para o Senhor é vão, é em vão. Ou seja, o Senhor é um Deus recompensador em tudo. Eu tenho um grupo, até quem quiser fazer parte desse grupo, fique à vontade, só me dá um toque, eu coloco lá. Nós temos um grupo de leitura bíblica. E geralmente, quando eu começo a anunciar leitura bíblica dentro de um ano, e esse já é o 2º ano que eu estou fazendo, toda vez que eu anuncio lá por dezembro, né, novembro, dezembro, que eu começo a anunciar, olha, vai ter um grupo de leitura bíblica, pense, todo mundo quer fazer parte. Pense que eu... Aí quando começa o primeiro mês, assim, primeira quinzena de janeiro, já começa, sai um tanto, sai outro tanto, sai outro tanto. Pasmem vocês. Pasmem vocês. Quem são os primeiros a desistirem e a saírem? São professores de catecismo, professores de escola dominical, professores de educação cristã, são pessoas que ensinam na igreja. Pense, eu fico até pensando o quanto
nossas comunidades, nossas igrejas, enfim, devem passar por uma situação muito constrangedora com relação ao ensino nas igrejas. Porque o povo, de forma geral, não tem o interesse de estudar a palavra de Deus. Olha o quanto é difícil, o quanto é complicado. Então, logo no começo, quando começa assim, o ano ali em janeiro, é muita gente. Nós chegamos a iniciar anos aí de 1.200 pessoas, leitores da Bíblia e tal, uma coisa e outra. Quando vai chegando ali lá por janeiro, 15 de janeiro mais ou menos, você já vai percebendo que dos 1.200 já vira 1.050. Porque várias pessoas vão abandonando. Cada dia vai saindo. Quem está no grupo pode ver que cada dia sai um ou dois. Aí eu que tenho acesso e conheço essas pessoas e sei de onde eles vieram, eu clico lá no nome e consigo ver quem que são. São professores de escola dominical, são professores de educação cristã, são presbíteros, pastores, são evangelistas. Olha só o nível, são evangelistas que deixam de ler a palavra de Deus, tomara que estejam lendo de outra forma ou de outro caminho, mas a maioria deles deixa. Dá a impressão, ali administrando o grupo, que eles saíram porque o negócio estava complicado, né? Que estava com muito pouco tempo, uma coisa ou outra. Tomara que eles estejam pesquisando de outra forma e que eu esteja errado, né? Mas olha o quanto é complicado essa questão. E isso tudo vem nessa questão do trabalho, firme e constante. Ou seja, eu coloquei a determinação que eu vou ler a palavra de Deus durante esse ano, glória a Deus eu vou ler. Enquanto eu não chegar no último versículo, no último capítulo, eu não vou parar. É esse o nosso foco, é esse o meu foco, o meu objetivo. Amém? Terceiro ponto, terceiro item, paciência. Pode ver que o agricultor, ele nunca planta semente hoje. Eu lembro quando eu era criança, as professoras lá da minha escolinha, elas colocavam um algodãozinho com água e colocavam um feijãozinho para brotar, sabe aquele trabalhinho de escola? As professoras que estão aí não vão nem dizer nada, nem vão dizer que fizeram isso já com seus alunos. Aí colocava num potinho de copinho descartável de café e tal ali, e colocava a sementinha de feijão, ele brotava. E eu não vou falar que era pequenininho, senão vão pensar que foi esses dias. Eu era criança ainda, e aí simplesmente eu já colocava, no outro dia eu estava lá atormentando a minha mãe. Mãe, nasceu alguma coisa? Ou seja, pela minha insistência, pela minha falta de paciência, porque na época eu fazia isso, né? Só que o agricultor por si só, ele tem a paciência de plantar e às vezes aguardar aí 20 dias, às vezes muito mais que isso. Quem conhece de plantação sabe do que eu estou falando, muito mais que isso para sair um broto, para sair ali e tal. Imagine o tempo que leva, por exemplo, para um pé de laranja, uma coisa e outra, deve ser muito mais tempo, eu não tenho noção disso, mas o quanto deve ser. A pessoa tem essa paciência para plantar e esperar até colher o fruto. Resultado da tribulação, olha só, aqui é interessante, a paciência é o resultado da tribulação que gera experiência e esperança. Isso está em Romanos 5, do 3 ao 5. Vou ler lá, vamos lá? Romanos 5, do 3 ao 5. Romanos 5, do 3 ao 5. Também nos alegramos em enfrentar dificuldades. Olha Paulo falando aqui de novo. Ó. Também nos alegramos em enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para o desenvolvimento da perseverança. Aqui está aqui, ó. Gera a perseverança. A perseverança produz caráter aprovado. Olha, glória a Deus por isso, né? Então, quanto mais lutas,
nós conseguimos adquirir, através das dificuldades, das lutas, das provações, a perseverança, a persistência, a resiliência. Lembra daquilo que eu falei? O vento bate, encosta o galho lá no chão e volta de novo, né? Não se quebra. Aí a perseverança produz o caráter aprovado. Olha, essa árvore aguenta qualquer ventania. O caráter aprovado fortalece a nossa esperança. E a esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Eu li um pouquinho mais para frente, porque estava muito bonito isso aqui. Ah, não li. É isso mesmo. Pois sabemos o quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Glória a Deus por isso. Amém? Vamos lá. Agora estamos chegando ao final. Conclusão. Agora eu fiz uma conclusão aqui, ó. Devemos apresentar essas 3 qualidades em nossa personalidade cristã. Voltando ao nosso tema, ó. Fidelidade, aqui eu coloquei lealdade, tá? Mas persistência e paciência. Então aqui eu coloquei como lealdade, ou seja, como um bom soldado de Cristo, dedicação como um bom atleta, paciência como um bom agricultor. Sendo assim, teremos sobremaneira a ordem e organização preservada na obra do Senhor, superação dos limites e a possibilidade de usufruir dos frutos colhidos com alegria. Então aqui, ó, sendo assim, se eu tiver lealdade, dedicação e paciência, sendo assim, teremos sobremaneira a ordem e a organização preservada na obra do Senhor. Ou seja, eu sou um soldado. Aqui eu coloco ordem e organização na obra do Senhor. A superação dos limites. Eu sou um atleta. Hoje, mais crente do que ontem. E amanhã, mais crente do que hoje. Hoje, mais servo de Deus do que ontem. Mais qualificado. Amanhã, mais qualificado que hoje. Glória a Deus por isso. E usufruir dos frutos colhidos com alegria. Ou seja, através da paciência como um bom agricultor. E terminando aqui, a última frasinha que sempre eu deixo aqui, ó. O título da nossa lição de hoje, da nossa sala teológica: fidelidade, persistência e paciência. A última frase: fidelidade, persistência e paciência são barcos fortes, porém a negligência, em qualquer um desses 3 pontos, a negligência é um maremoto que arrasta todos eles. Amém? Deus abençoe grandemente a vida de vocês, que vocês estejam edificadíssimos, assim como eu estou edificado através dessa palavra. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde em tudo, que nós possamos ser bons soldados, bons atletas, bons agricultores na nossa vida espiritual. Que toda essa palavra faça mudança radical em nossa maneira de viver. É o que eu peço. Peço que o Espírito Santo ajude e fale melhor dentro de cada coração. Qualquer dúvida, à disposição. Nós temos o nosso canal, nosso telefone deixa eu só corrigir aqui, 15 99732 2525. Se você tiver com algum problema, alguma ansiedade, alguma dificuldade, queira dividir, estou à disposição para te ouvir. Estou à disposição para te aconselhar dentro da palavra do Senhor. Nós não fazemos nada fora daquilo que está na palavra do Senhor. Amém? Se você quiser fazer parte do nosso grupo de leitura bíblica, fique à vontade. É só me mandar
um comentáriozinho aí, ou se não pelo WhatsApp, que é o 15 99732 2525. Se precisar de oração, estou à disposição, vou orar com você. Estou à disposição para te ouvir, te ajudar num apoio espiritual. Divulgue o nosso canal do YouTube, nós precisamos de 1000 inscritos, eu conto com você. Esse vídeo, daqui a pouco, nosso irmão Alex com certeza vai estar postando lá no YouTube, já vai estar no YouTube. Esse vídeo também estará lá. Então, pegue os vídeos, tem vídeos curtos que eu estou colocando aí na média de 3 minutos e meio, são vídeos bem curtinhos que eu estou colocando lá. Divulgue, olha, compartilhe, olha, se inscreva, curta aí e tal. Espero que essa palavra ajude você nesse perrengue, nessa situação que nós estamos passando agora, com toda essa crise que nós estamos vivendo. Nós estamos aqui para fazer a obra do Senhor com alegria no coração. Em nenhum momento eu faço isso com tristeza, com pesar ou com dificuldade. Não, eu amo estar aqui na sala teológica. Eu amo estar trabalhando com a palavra de Deus. Eu amo estar com a palavra de Deus. Então, eu conto com a sua colaboração. Quem me conhece sabe do que eu estou falando. Eu amo estar aqui. Eu amo estar falando sobre a palavra de Deus. Amém? Vamos estar orando agora e que Deus e que o Espírito Santo fale cada vez mais forte em nosso coração. Senhor meu Deus, graças nós te damos. Glorificado é o teu nome, Pai. Pai Santo, fiel e justo. Nos capacita, Senhor. Nos capacita pelo seu Espírito Santo para que nós possamos, Senhor, sermos bons soldados nas trincheiras espirituais. Pai amado, Pai Santo, nos instrui, nos auxilia em tudo para que sejamos bons atletas, Senhor Deus, espiritualmente falando, Senhor, percorrendo, perseguindo, Senhor Deus, a vitória das nossas almas. Pai justo, nos dá a paciência de um bom agricultor, para que cada dia mais possamos levar a semente da Tua santa palavra aonde o Senhor nos permitir de levar. Que em tudo possamos ter, Senhor Deus, o Teu aval, Senhor. Que em tudo possamos ter, Senhor, a Tua palavra como escudo, como espada na nossa vida, Pai. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, graças nós te damos por essa 1h30 que nós ficamos por aqui, Senhor. E o mais importante, que seja transformador na minha vida, Pai, em primeiro lugar, e na vida de todos os meus irmãos, aonde alcançar esse vídeo. Pai Santo, fiel e justo, nos ajuda em cada detalhe, nos dá estrutura, nos dá ânimo, nos dá força, nos dá fé. Que cada canal desse que foi transmitido aqui, tanto do YouTube quanto do Facebook, seja para transformação de almas. Não que seja para a minha glória, não que seja para a minha, Senhor, satisfação, mas que seja para que a palavra do Senhor seja propagada. Tudo isso nós pedimos. Em especial, uma bênção em cada casa, em cada lar representado, Senhor Deus, nessa transmissão. A cada pessoa, a cada ouvido, Senhor Deus, que entrar essa palavra, que entrar essa oração, que entrar esse vídeo, Senhor, a cada, Senhor Deus, a cada lar, Senhor, seja repleto, Senhor, de suas bênçãos, Senhor, e o mais importante, da transformação do Teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos, Senhor, humildemente suplicamos a Ti. Não nos deixe sozinhos, Senhor Deus, mas vai conosco em todos os lugares, Senhor Deus, lutando por nós, Senhor, as nossas batalhas. É o que nós te pedimos, Senhor Deus, também, Senhor Deus, em favor do nosso mundo, da nossa nação, do nosso Brasil. Pai amado, Pai Santo, Tu és o Deus que sabe todas as coisas. Nós colocamos, Senhor Deus, na palma das Tuas mãos, Senhor, a situação da nossa nação, Senhor. Pai amado, Pai Santo,
faz conforme o teu querer. Mas o mais importante, Senhor, eu sempre peço, tenha misericórdia do teu povo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe cada um. Shalom e até a nossa próxima sala teológica.